Boa tarde a todos e todas. Eu sou João Caetano, responsável pela Lavra Editora. Hoje, prosseguindo com as já nossas tradicionais lives das quintas-feiras, teremos mais uma entrevista aqui muito especial. Eu e essa entrevistada, a gente só se encontrou pessoalmente uma vez. Acho que, se não me falha a memória, foi num sarau organizado pelos amigos Éder Lima e Dícia Regina. Estavam presentes ela e o marido dela. Nós nos encontramos essas vezes, mas apenas essa vez, assim, pessoalmente. Mas eu tenho a impressão de que sempre que somos velhos conhecidos, tamanha a afinidade que temos em arte, literatura e política. Nossa aproximação se deu assim quando a gente estava brigando, tanto eu quanto ela, com um poeta que estava com algumas posições políticas, assim, na época, muito ruins. Nós estávamos brigando com ele e através das redes sociais, e a partir dali a gente se aproximou. Hoje a nossa convidada é a Cássia Cardoso. Boa tarde, Cássia Cardoso. É um prazer tê-la aqui com a gente nessa nossa live de quinta-feira. Boa tarde, João. Boa tarde a todo mundo que está assistindo pela Lavra. Para mim é um prazer conversar com você aqui. Agradeço muito o convite. Estamos aí. Cássia, para início de conversa, eu queria perguntar para você assim, conta um pouquinho assim da sua vida, da sua história, assim, para a gente ficar te conhecendo. Tá bom. Então, eu sou paulistana, tá? Nasci em São Paulo e até a minha adolescência morei em São Paulo. E morei em vários bairros de São Paulo, desde da Zona Norte, fui assim, Santana, Vila Mazei, depois fui para o extremo sul, fui lá para o Jabaquara, depois voltei para Vila Mariana, então andei um bocado por São Paulo, assim, morando em vários locais, né? Eu venho de duas famílias assim bem extremas, assim, vamos dizer. A família pelo lado da minha mãe, ela é toda mineira, né, de Além Paraíba, que é quase fronteira com o Rio de Janeiro, mas depois a grande parte da família, praticamente toda, com uma exceção de alguns tios, se muda para Belo Horizonte. E a outra parte da minha família vem de Santa Catarina, que é do meu pai, de Florianópolis. Meu pai nasceu, cresceu, estudou em Florianópolis, e já quando ele está adulto, ele vem para São Paulo. E aí meu pai e minha mãe se encontram em São Paulo, se conhecem e acabam se casando, né? Então, desse casamento surgiu eu sou filha única, nunca tive irmãos. E aí eu vou assim, né? A minha vida sempre foi assim. Eu tive a sorte de, na época em que eu era menina e que eu podia brincar, eu brinquei muito na rua, porque embora morando em São Paulo, eu morava num bairro super tranquilo, Vila Mariana. Nessa época eu morava na Vila Mariana, numa rua estreitinha, entre duas avenidas. Então a gente brincava muito na rua, de esconde-esconde, pega-pega, várias coisas, e fazia muitas coisas também. Depois gostava muito de desenhar, pintar, então eu tinha esse lado, mas também tinha um lado assim vamos dizer assim, da solidão, que era, como eu sou filha única, chegava uma hora em que cada um ia para sua casa e eu ia para minha. E aí eu tinha o meu quartinho, que era debaixo da... Minha casa era uma casa de 2 andares, né? E debaixo da escada tinha um quartinho que deveria ser de despensa. Mas os meus pais fizeram ali meu quartinho de brinquedo. Então, todos os meus brinquedos estavam ali. E eu gostava de me enfiar ali, e ali eu ficava horas a fio brincando com as coisas que eu tinha, e tudo girava em torno de contar uma história, né? Então, eu mentalmente contava histórias, eu criava personagens, as minhas bonecas
recebiam nomes, eram parte de uma história. Depois, eu gostava muito de recortar figurinha, sabe, de gibi. Aí eu criava histórias novas a partir daquelas figurinhas recortadas do gibi, miudinhas. Eu cheguei a criar uma cidade de figurinhas, onde eles moravam, onde eles transitavam. Então, essa coisa do narrar, essa coisa do contar, sempre foi muito presente na minha vida, né? Principalmente nos meus momentos, assim, comigo mesma apenas, né? E aí foi isso. E depois, quando eu já estou adolescente, eu mudo para Santos. Meu pai decide mudar para Santos. A gente vem para Santos. Eu termino meus estudos aqui. E aí eu curso letras. E daí eu começo a trabalhar dentro dessa área. E uma série de outras situações me levaram mais tarde a fazer mais uma faculdade, que foi a faculdade de Direito, né? Me formei, fiz o exame da ordem, cheguei até a trabalhar um tempo como advogada, tal. E aí a vida foi levando, eu casei, ela é casada, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino, a mais velha chama-se Raquel, Beatriz, Gabriel. Raquel já é mãe, então eu sou avó. Tenho 2 netinhos, a Sofia e o Lucas. E é isso. E tenho também 2 filhos adotivos aqui, que é o meu cachorrinho e o meu gato, né? Que foram resgatados. Então, tenho o Tyler e o Blue, que estão sempre aqui do meu lado. Por sinal, o Tyler está sentado aqui do meu lado, prestando uma atenção, querendo entender o que eu estou fazendo. O Cássia, você falou assim na sua casa, na Vila Mariana, que você ficava criando histórias e tal. Isso. E ali já começava, talvez, a sua paixão, a sua ligação com a literatura, né? E daí, como é que é essa ligação sua com a literatura? Conta um pouco para a gente. Como é que foi isso aí? Como é que se deu? Quais foram os autores assim que te influenciaram? Tá, então vamos começar assim do início. Olha só, o meu pai era uma pessoa que amava ler. Meu pai gostava demais de meu pai era apaixonado por 2 coisas, por leitura e por música, né? E especificamente meu pai era apaixonado por rock. Meu pai gostava demais de rock. Então ele começa a apreciar o Elvis Presley, aí ele vai para os Beatles, Rolling Stones, e aí ele vai indo para os outros Dire Straits e assim por diante vai. Então eu tenho assim duas memórias muito importantes na minha vida que ajudaram, que foi essa leitura do meu pai. Então assim, eu me lembro que quer dizer, eu não me lembro, mas minha mãe, meu pai, eles contam que quando eu estava com 10 meses de idade, eu não tinha nem feito 1 ano ainda, o meu pai me deu de presente meu primeiro livro, que era um livro sobre as aves do Brasil. E era assim, cada página tinha a foto de uma ave, né? E embaixo a letra A, qual era? Arara, B, e assim ia até o final do abecedário, né? E ele folheava esse livro para mim e ele apontava o bichinho, dizia o nome e ele contava, diz ele, porque se eu não me lembro, contava uma historinha do passarinho para mim, ou da ave, fosse o caso. E eu gostava, eu fiquei tão encantada com o livro que minha mãe disse que eu andava com o livro para baixo e para cima, e eu já sabia o livro de cor. Então eles abriam assim o livro, não necessariamente na sequência, mas às vezes eles abriam no meio do livro e perguntavam: que ave é essa? E eu assim, ainda sem conseguir falar, então eu não tinha ainda a produção oral, né? Mas eu fazia algum gesto que indicava que eu sabia qual era. Então, tinha uma que minha mãe disse que era um dos bichinhos, era lavadeira, aí então eu ficava fazendo assim, como quem estivesse lavando roupa, tal. Então, esse foi meu primeiro livro. Depois disso, meu pai começou, quando eu fiquei maiorzinha, tal, tudo, ele me apresentou para as fábulas. Então, eu, assim, um dos primeiros livros que
que o meu pai leu para mim, que depois eu fui ler, foram o Conto dos Irmãos Green, o Christian Andersen, e eu amava as histórias, tinha umas que eu tinha pavor, medo, mas assim mesmo eu queria que ele lesse para mim. Só que meu pai também era uma pessoa extremamente criativa. Tinha horas em que ele criava histórias, ele imaginava histórias e contava aquelas histórias para mim. E aí eu fui, assim, tendo gosto por esse universo, né, da leitura. Depois ele me apresentou os gibis, que ele gostava muito de gibis, comecei a ver os gibis, as histórias em quadrinho, tanto dos heróis, né? Então, Fantasma, Super-Homem, mas também do Mickey, do Pato Donald, do Zé Carioca, Mônica, assim foi indo, né? Assim a coisa toda. Entendo. Eu tenho essa vertente muito forte. A segunda e a música. E o meu pai também gostava muito de escrever. Meu pai sempre escrevia muito. Então eu fui pegando com ele, assim, esse gosto por todo esse universo, né, que é o contar, né, é recobrar a memória, né, trazer à memória uma história que ela existe, independente até da palavra escrita, né, ela existe pela memória e pelo passar de uma pessoa para outra, e que mais tarde vem esse registro, né. Então, e outra coisa também que me encantou muito foi, meu pai também me apresenta para o cinema. Então, em São Paulo, a gente ia no Cine Astor todo sábado, ou se não fosse sábado, seria na matinê de domingo de manhã, e a gente sempre assistia. Naquele tempo, os filmes não eram dublados ainda, como tem os desenhos hoje são dublados em português, né? Não havia dublagem, só havia legendagem. E o meu pai contava a história inteirinha para mim, para eu saber o que estava acontecendo, tal, tudo. Então, eu também tenho esse lado do cinema que eu puxei dele. Televisão também, ele sempre gostou muito de assistir, e foi por aí. Uhum. E depois, assim, no passo seguinte, que autores você leu assim, que você acha que te influenciam? Quais são seus autores assim preferidos hoje? Uhum. Tá, assim, um dos primeiros autores que me influenciou, ainda ligado ao meu pai, foram as histórias do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes, que o meu pai tinha a coleção, e eu gostava muito, eu sempre gostei muito de mistério, de suspense, então foi a minha primeira influência. Depois, quando eu vou estudar no que hoje a gente chama de ensino médio, né? Mas, não, minto. Antes disso, quando eu estou na sexta, entre sexta e sétima série, que hoje é sexto, sétimo ano, né? Mudou a nomenclatura. Eu sou apresentada ao Carlos Heitor Coni e a Orígenes Lessa. E aí eu fiquei muito, assim, impactada por um livro que eu precisei ler, a pedido da professora, que era Memórias de um Cabo de Vassoura, do Orígenes Lessa. E pela primeira vez eu vejo, assim, a criação dá a um ser inanimado, a princípio, a voz, né? Então, é a história do cabo de vassoura, foi uma coisa que... E quando eu escrevo, eu sempre gosto desse imponderável, desse lado que ninguém espera ainda que possa vir a ter voz, seja por pessoas ou seja por objetos. E depois disso, quando eu estou no colegial, que hoje é ensino médio, eu sou apresentada ao José Lins do Rego, e depois eu leio o Graciliano Ramos, Vidas Secas, me impactou muito, gravei muita coisa de Vidas Secas, Fogo Morto, né, do José Lins, e Fogo Morto também foi uma história que me, assim...
eu começo a perceber que existe um regionalismo na literatura que me atrai. Me atrai, por exemplo, assim, me atrai tanto pelo sentimento que é carregado, mas também pelos recursos literários que são usados, inclusive onomatopeias. Eu começo a abrir, assim, o meu universo para coisas que eu não imaginava, né? Aí na faculdade, quando eu resolvi, e por causa desses autores, por causa dessa relação de pertencimento com eles, eu começo eu faço letras, né? Começo a fazer letras, e aí eu vou me interessando por outros autores. Vem para mim a Clarice Lispector. Clarice Lispector, para mim, assim, é um marco. É muito difícil a gente resumir Clarice em poucas palavras, mas Clarice, para mim, assim, eu vejo muito do que eu escrevo como influência da Clarice no fluxo do pensamento e na questão da epifania. Para mim, assim, a epifania que existe na obra da Clarice Lispector me impacta de tal forma que, às vezes, quando eu estou criando um conto, eu vejo que eu estou fazendo o mesmo processo de dar àquele personagem essa visão íntima e a descoberta, né? Que é a epifania. Inclusive, eu tenho um conto que é bem marcado por isso. E por aí vai. E mais tarde, conforme eu vou fazendo, não posso dizer que não, aparece Guimarães Rosa na minha vida, me apaixono por ele. Verdade que eu começo a ler primeiro A Terceira Margem do Rio, e depois de ler os contos, eu tenho uma dificuldade absurda de ler Grande Sertão Veredas, até que, conversando por meios que não foram os acadêmicos, até porque eu não fiz letras na USP, eu fiz aqui em Santos, mas conversando com o Antônio Cândido uma vez, ele me diz assim: você já experimentou ler o livro em voz alta? Leia o livro dele em voz alta. E eu começo a ler o livro em voz alta e eu começo a perceber que, na verdade, realmente, aquilo é um registro, mas eu preciso entender que a oralidade, ela é muito mais forte, muito marcante, e eu preciso entender essa oralidade, que não faz parte do meu cotidiano, né? Então é por aí. Quando eu estou quase terminando a faculdade de letras, praticamente no último ano, fechando, eu entro num curso de extensão universitária na PUC, e eu estudo literatura comparada latino-americana, e aí vem, assim, o deslumbre total, porque eu tenho acesso a alguns autores que eu ainda não tinha tido oportunidade, porque não havia o estudo de literatura comparada latino-americana. Então, eu entro em contato na PUC, eu entro em contato com o Julio Cortázar, com Otávio Paz, Gabriel Garcia Marques, e um que realmente me marcou profundamente, que é o Alejo Carpentier. E deles, assim, o Alejo é um escritor cubano. E aí vem um pedaço muito importante da minha vida e do meu conhecimento, assim, da minha, vamos dizer assim, da minha dedicação à literatura, que é o Alejo Carpentier. Na verdade, ele começa um processo de busca da origem do homem latino-americano. Então, ele sente a necessidade de que é preciso encontrar esse homem latino-americano na diversidade. Então, ele não acredita que exista uma única identidade, mas ele acredita na interseccionalidade de identidades e ele vai atrás disso. E como é que ele faz isso? Viajando. Então, ele cria um personagem que vai viajando, e nessa viagem ele vai adquirindo uma série de conhecimentos de cultura, de comportamento. E a ideia do Alejo não é, vamos dizer assim, que as pessoas abdiquem daquilo que elas são, mas que elas incorporem aquilo que elas também não têm. Então, é justamente essa interseccionalidade de culturas
fica muito marcante na minha cabeça, né? É E legal aí a gente você vai falar estudando. do Oi, Alejo, desculpa. que é Oi? legal você falar do Alejo, que é um escritor que eu gosto muito também. Ah, é? É Ai, que legal. uma grande referência. Só que dos latinos você não falou nada do Vargas Llosa. Você não gosta do Vargas Llosa? Não, não gosto. Não gosto. Não gosto porque aí existe uma coisa que eu acho assim, a palavra é assim, o uso da palavra, ela tem que ser, eu acredito assim, usada para empoderar aquele que fala. A narrativa, ela é um lugar de fala. E eu tenho problemas de aceitar escritores que, vamos dizer assim, que sistematicamente escreveram obras que viraram icônicas, vamos dizer assim, por um certo momento, de estudos acadêmicos, mas que na vida pessoal tiveram, assim, uma rejeição ao seu povo e ao sofrimento do seu povo em prol de um benefício próprio, e aí, para mim, a palavra perde a força. É esse que é o problema. Sabe, quando eu percebo veja bem, todos nós temos falhas, ninguém é perfeito, né? Mas quando eu vejo que um escritor se coloca do lado do poder e justifica aquele poder, e aquele poder é um poder opressor, eu não consigo mais assim achar eu não consigo mais encontrar assim legitimação na palavra que ele criou. E é esse que é meu grande problema, sabe? Eu também tenho esse tipo de coisas assim com escritores cuja posição assim eu acho muito ruim, né? Por Você vê. melhor que ele seja, a gente sempre pensa assim, não dá para você separar o artista, o criador, do homem. Eu acho que isso é uma coisa única. Então, eu tenho muita dificuldade de aceitar, assim, escritores com posições políticas não humanistas, não libertárias, não voltadas para a questão da justiça social, para a liberdade, essas coisas. Eu acho que é isso. Eu acho assim, a palavra quando a palavra, eu acho assim, existe uma magia na palavra. Né? O ato de criar com a palavra, ele é um ato mágico. Quando você, vamos dizer assim, cria, mas ao mesmo tempo você tem uma postura de apoio, vamos dizer assim, a sistemas políticos e econômicos que colocam aquele que criou a palavra, que é o povo, né, debaixo de botas, você dessacraliza a palavra. Então, para mim, tirar o sagrado da palavra arrebenta com a obra. Eu tenho, por exemplo, um problema sério com Borges, por exemplo, Jorge Luiz Borges. Também. Porque, por exemplo, quando eu pego uma obra dele como Ruínas Circulares, por exemplo, é uma obra, nossa, escrever aquilo é uma loucura. E a gente percebe que está dentro de todo um arcabouço de literatura latino-americana, né? De recriação da literatura e tudo mais, mas só que ele apoia a ditadura, né? E não contente de apoiar a ditadura na Argentina, ele apoia o Pinochet no Chile. Então, assim, para mim, cria uma ruptura, cria uma fissura, um racha tão sério que para mim, então, não é uma coisa assim, não fica mais, assim, eu não digiro mais. E eu acho, assim, dentro de uma visão de antropofagia, né, que a gente precisa digerir a palavra. Assim, o encontro mais, assim, eu acho que o elo mais importante, mais pungente que pode existir, assim, em termos de ligação, é
o processo da alimentação, né? Que você, na verdade, você incorpora o alimento e quando ele se mistura com todo o processo de digestão, do suco gástrico e tudo mais, ele faz parte de você, ele se incorpora, né? Daí essa importância, e quando eu percebo que vai entalar, que não vai descer, eu prefiro deixar, então, quem gosta muito bem, e eu vou respeitar, mas não vai ser uma pessoa que eu vou estudar mais a fundo, ou que eu vou dedicar muitas horas de estudo e tudo mais. Né? Mas eu te interrompi, você estava falando desse contato com a literatura latino-americana a partir de um curso que você fez na PUC, né? Isso, exatamente. Então, nesse curso, eu tinha 2 professores que eram, inclusive, de esquerda. Então, eles vão apresentar a literatura americana dessa maneira, né? Então, assim, eu acho que existe uma preocupação nesses autores que eu citei, assim, da criação de uma identidade latino-americana, que é feita através de uma multiculturalidade, em que todos são bem-vindos a fazer parte, né? Então, eles falam, inclusive, em transculturalidade, desculpa. Ou seja, as diversas culturas convivem e eu assimilo algo e eu devolvo alguma coisa para você, né? E, então, eu acho assim que é muito importante, esses autores são fundamentais, e aí, a partir daí, eu começo a pesquisar autores. Bom, aí, junto com isso, na faculdade, vem o inglês, né? Que eu também tenho que falar sobre ele um pouco. Que é assim, bom, antes disso, deixa eu falar. Tem uma frase do Otávio Paz, do livro dele, O Labirinto da Solidão, em que ele diz assim, o centro do mundo, assim, dentro dessa... Porque, assim, aí o Otávio Paz, Gabriel Garcia Marques, todos eles vão beber na fonte do Alejo Carpentier, na verdade é isso, né? E, inclusive, vão criar aquela, assim, a escola que eles chamam do costumbrismo, ou seja, o costume, a tradição, ele precisa ser passado, ele precisa ser levado em consideração, e aí, então, essa coisa toda. E ele diz, então, nesse livro, ele diz assim, o centro do mundo se encontra no coração de cada homem. E eu acho que hoje é o que mais falta, né? A gente já não tem nem mais coração, as pessoas, quanto mais encontrar o centro, né? Então, porque o coração, na verdade, é de onde pulsa a vida, de onde sai, né? O sangue, a energia, para que o corpo todo funcione. Certo. E inglês? Então, inglês, aí vamos voltar. É o seguinte, o inglês surgiu na minha vida ainda menina, porque, como eu te falei, o meu pai era roqueiro, adorava rock. Então, uma das coisas que a gente fazia quando ele estava em casa final de semana, ele me punha sentado no colo dele e começava a tocar rock. E eu achava... O inglês me cativou pelo som. Eu não entendia o que eles cantavam, mas aquela... a junção de sons me atraía profundamente. E eu gostava muito da batida, eu achava muito legal. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi, falei, mas eu quero entender o que eles estão cantando. Então, quando eu fiz 9 anos, meus pais me colocaram na cultura inglesa para começar a aprender inglês. Né? Não foi um aprendizado tranquilo, ninguém em casa conhecia inglês, foi uma conquista que eu fui fazendo sozinha, a duras penas, até que chegou uma hora que deu o clique. E eu me encantei. Então, assim, o meu processo de aproximação do inglês é um processo de encantamento com a sonoridade, com a língua, de novo, vou voltar na questão da língua oral. Então, assim, o oral precede o escrito, né? E com o tempo eu vou atrás e vou procurando e vou descobrindo exatamente isso,
que o inglês é a fusão de diversos povos, sucessivos povos. A gente, depois, quando eu vou estudar mais a fundo, você vai ver que existe uma influência enorme de uma série de povos que foram criando o idioma que hoje a gente convenciona chamar de inglês, e que nada era escrito. O registro era passado de pessoa para pessoa, daí o inglês ser uma língua tão visual, trabalhar com muitas expressões idiomáticas e tudo mais. A primeira transcrição de inglês que se encontra é na época do Chaucer, que ele faz os contos lá de Canterbury, e do próprio Shakespeare. Só aí é que a língua começa a ser gravada, né? Só que aí existe um grande problema, porque o grafismo do inglês não tem absolutamente nada, quase nada a ver com aquilo que se pronuncia. Então, você pronuncia de um jeito, escreve de outro totalmente diferente, que é fusão dos povos nórdicos, de povos que já não existem mais, que são os Jutes, e assim você vai indo, você chega assim o retrocesso da língua inglesa chega até perto de onde hoje é a Rússia. Então, a gente tem influência disso tudo. Então, o inglês, para mim, é uma língua extremamente rica em termos de tradição, em termos de história. Eu não consigo ver inglês como uma língua de imperialismo, entende? Aí você chegou na literatura inglesa. Cheguei na literatura inglesa e, como eu já gostava do Conan Doyle, que é por coisa do meu pai, né? Eu começo a ler nos originais em inglês. Um dos primeiros que eu leio é Sherlock Holmes, mas aí eu começo a me apaixonar por outros também, né? Então, aí vem... eu começo a ler... Ai, fugiu agora o nome. Eu começo a ler o T.S. Eliot, começo a ler Walt Whitman, por causa da faculdade, mas eu também tenho problemas com Walt Whitman, porque o Walt Whitman, todo mundo fala muito dele, mas a gente esquece o lado escravocrata dele, e eu faço um paralelo muito grande, e até foi meio escandaloso isso, porque na época eu queria propor uma tese nesse sentido, mas não me deixaram fazer, que eu queria fazer uma tese do paralelismo entre o que o Walt Whitman produzia e o que o Monteiro Lobato produzia no Brasil. Então, o Walt Whitman, ele disfarça o escravismo dele, mas ele é uma pessoa que vamos dizer assim, muito voltado para a hegemonia branca. Ele acredita na tese de que os negros foram escravizados porque se deixaram escravizar. E só que ele, vamos dizer assim, ele deixa isso meio camuflado, escondido, atrás de uma aura que é aproveite o dia, seja feliz. Então, eu acho assim que a obra dele se aproxima muito mais de um hedonismo do que de propriamente assim uma liberdade mesmo das coisas. Não então eu fiquei meio assim, mas aí eu fui atrás, né, de outros autores, e aí eu, logicamente, Edgar Allan Poe gosto muito, Emily Dickinson, e aí passando para a Inglaterra, eu não posso deixar de citar James Joyce, e não posso deixar de citar um que eu gosto demais, que é o W.H. Auden. E o W.H. Auden, ele é um poeta, é um escritor, professor, né? E ele faz uma obra, ele é socialista, ele se casa, inclusive, com a filha do Thomas Mann, que é a Erica Mann, e eles fundam um grupo, né, que se chama o Grupo de Oxford, e o Grupo de Oxford, ele abertamente faz a discussão de temas nos quais o centro é o estudo do marxismo, né,
para análise da realidade, e são altamente antifascistas. E numa época em que a gente tinha o Hitler na Alemanha, inclusive é tão interessante porque a Erika Mann, que é a filha do Thomas Mann, né? Ela é alemã, judia, e ela fala contra o fascismo, contra o nazismo. Para ela fugir do nazismo, ela vai para a Inglaterra, e para ela conseguir a cidadania inglesa, ela se casa com o Alden. Mas eles mal se conheciam. Foi um amigo desse grupo de Oxford que apresenta os dois, e eles acabam se conhecendo e em poucos dias se casam. E ele topa fazer isso para salvá-la do nazismo mesmo, porque senão ela ia para um campo de concentração. Sim, até porque ele era homossexual, né? Sim, exatamente. Só que eles desenvolvem uma amizade muito grande. E veja só que coisa, eles continuam companheiros. Ele fica casado com ela até ela falecer, em 68 ou 69, se não me engano. Uhum. E ele dedica, inclusive, o primeiro jogo de poemas assim que ele publica, ele dedica a ela. Então, é assim, é muito interessante porque ele não, assim, ele casa, continuam amigos, né? Cada um com a sua vida, mas o casamento se continua, então, assim, é muito interessante. E foi por aí. E hoje, o que está de autores assim que estão produzindo agora? O que tem alguma coisa assim que te chama muito a atenção? Tá. Então, olha, tem algumas coisas assim. Você falou do nosso encontro, né? Então, aí eu digo assim: através de você, João, você me apresentou assim para uma gama de pessoas que produzem literatura e que estão fora de um circuito, assim, vamos dizer, da literatura como dentro de um mundo empresarial, vamos dizer assim, né? E a partir daí eu começo a tomar gosto por conhecer mais essas pessoas, por ter contato. Eu acho que isso é uma coisa muito legal da internet, porque antigamente a gente só conhecia as coisas assim, ou lendo algum tipo de resenha num jornal, ou indo numa livraria, folheando livros até achar alguma coisa. E, no entanto, agora a gente tem a internet que facilita a gente conhecer, né? Uhum. Então, eu comecei assim, a conhecer trabalho de pessoas que, se não fosse assim, eu não conheceria. Então, por exemplo, eu gosto demais do trabalho que a Lígia Regina faz. Acho, assim, o livro dela, como é que é? Dos Olhos de Zinco, né? Uhum. É fantástico. Eu li o livro de crônicas da Marília Kubota, fiquei encantada. Você está acompanhando aí a gente. E aí, assim, eu entrei em contato com a Chris Herman também, que eu comecei a admirar muito o que ela escreve, gostei bastante. E, assim, lógico, fora, assim, dessa nossa roda, também eu comecei a gostar bastante. E conheci, assim, poetas que eu gosto demais. Então, tem a Lázara Papandréa, que eu gosto muito dos poemas que ela faz. E eu acho muito relevante. Inclusive, ela está, assim, em Pouso Alegre. Lázara é uma pessoa, assim, encantadora. E eu vejo poema em tudo dela. As fotos dela que ela faz, né, do ambiente onde ela vive são magníficas, eu me encanto bastante. E aí a gente vai, assim, a Marília está falando de ampliando a nossa rede de escritoras, pesquisadoras e leitoras, é por aí, é isso mesmo, eu acho muito, muito importante. Conheci, em função da live que eu participei, da Lígia, a Ana Ianca, gosto bastante, comecei a ver o trabalho dela, gostei bastante também lá
né? Do norte do país, assim, uma beleza lá de Roraima. E eu gosto muito também da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo eu já conhecia de antes, porque eu já vinha acompanhando alguma coisa dela, tal, tudo. E eu acho, assim, que é um trabalho, assim, fundamental que ela faz. E eu acho, assim, que ela pega um nicho, ela conta pra gente a história de alguém que não restou absolutamente mais nada, né? Porque é a pessoa que é alijada de tudo, que é a mulher negra, né? E ela Já que coloca na você. obra dela a irreverência, a insubmissão. Então, as mulheres dela são atrevidas, são irreverentes, e eu gosto bastante. Já que E você está falando citando várias mulheres e tal, o que que você, como é que você está vê hoje a literatura feminina, esses grupos, a Marília falando, precisamos organizar nossas redes de escritores. Como é que você avalia essa rede de escritoras, tipo Mulherio das Letras e outra? E o Chico Lopes, que nós mencionamos há pouco, também está ele acompanhando conseguiu nossa live. acompanhar, que bom. Oi, Chico, prazer, viu? Feliz de te ver. Então, eu vejo assim, olha só, tem para eu falar sobre isso, é assim, olha, gente, tem umas coisas que eu anotei, foi para não, mas é mania de professora, né, para não esquecer, mas, assim, eu esqueci de falar da Carolina de Jesus, que eu já gostava muito, né, e é muito importante. Mas é porque eu queria voltar, porque para eu poder falar sobre os grupos de mulheres, eu preciso colocar o seguinte, eu acho que a gente tem que ser feminista. Eu sou feminista. Agora, existem várias formas de feminismo, tá? Mas tem um livro que foi publicado em 2019 da Nancy Fraser, que se chama Feminismo para os 99%, um manifesto. Então, ela faz esse livro com duas grandes pesquisadoras também. Ela escreve esse manifesto com a Cínzia Azurra e com a Titi Battacaria, tá? A Cínzia, ela é italiana, é de origem italiana, da Sicília, mas ela dá aula nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, e a Titi, ela mora nos Estados Unidos também, mas ela é de origem da Índia, né? Ela é indiana. E é professora de filosofia. E o que elas colocam, vamos dizer assim, elas colocam assim, é preciso que haja um feminismo inclusivo. Mas, principalmente, é preciso que haja um feminismo em que seja, assim, anticapitalista. Então, assim, o que nos une, e aí vem o nome do manifesto, que é Feminismo para os 99%, significa nós não somos o 1% que domina os meios de produção. Tá? Nós somos parte da classe que é explorada. Uns até o osso, a ponto de não ter o que comer, e é a grande maioria, e outros com a possibilidade de ter um padrão de vida melhor. Tá? Mas se a gente não entender que a gente está desse lado, dificilmente a gente consegue construir alguma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque eu acredito em inclusão. E tem duas palavras para mim hoje em dia que têm sido assim muito caras. É a generosidade e a inclusão. Eu não descarto ninguém. Então, o fato de eu ser feminista e de eu dar voz às mulheres e achar importante que as mulheres se organizem, eu não descarto nenhum escritor homem, tá? E acho que a gente precisa começar a incluir mais também os escritores trans. A gente precisa saber da realidade deles, a gente precisa que eles próprios sejam protagonistas da narrativa deles,
Tá? Então, eu acho assim, é um momento de inclusão, mas eu não descarto ninguém. Tá? Nesse manifesto, elas colocam isso, que as mulheres, elas, assim, o feminismo para 99% é o feminismo que acolhe, é o feminismo que traz para si todas as lutas e que une todo mundo em busca de alguma coisa que seja nossa, que seja pertencente a gente, que a gente pare de se vender, né, para um fetichismo do capitalismo e tudo mais. Então, eu acho que esse é o principal, eu acho que parte daí. Partindo daí, eu acho fundamental que as escritoras se organizem, sim, que elas ocupem espaços, sim. Só que eu acho que, assim, com isso, a gente não pode descartar os homens. Então, assim, eu não consigo dizer que porque eu sou feminista e eu quero ver as mulheres no protagonismo, eu descarto os autores homens, de forma alguma. Eu quero que eles estejam juntos. Então, eu não quero o domínio, eu quero a coautoria. Os dois andando lado a lado, né? Porque senão você cria um extremismo e você começa a brigar com gente que sofre o mesmo tipo de opressão que você sofre. E essas pessoas têm que estar todas de um lado só. Então, assim, essa é a minha visão em relação ao feminismo, né? Tá. Bom, a gente tínhamos combinado de você ler alguns textos aí, e nós estávamos conversando a data que caiu a nossa live, dia 1º de abril, que é uma data meio trágica para o país, né, que foi o dia do golpe militar. Você teria alguma coisa ligada a isso para dar uma lida, assim, um texto curto Então, para ler para a gente? Então, aproveitando que a gente está falando sobre mulheres, e eu acho que a mulher precisa sim assumir o protagonismo, eu separei aqui um trecho pequenininho, mas eu acho assim muito importante. Eu só estou pegando aqui só um minutinho, que é um livro que não é nem recente, é de 1996, é da Regina da Castanher, e eu queria só ler assim os 2 primeiros parágrafos, porque ela fala sobre a dor na literatura, que é a literatura de resistência da época da ditadura, né? E é do capítulo que se chama O Sorriso dos Canalhas, tá? Então, é assim, eu vou ler para vocês e eu acho que sintetiza o que eu penso. Eles permanecem aí, sorrindo, em reuniões regadas a bom uísque, sorrindo, diante das câmeras de televisão, sorrindo, de terno, gravata, sorrindo. Parecem felizes, diriam uns, estão de bem com a vida, pensariam outros, têm belas lembranças, concluiriam então, sem dúvida. Cada vez que um deles se olha no espelho, preparando-se para aparecer em público, uma súbita alegria o invade. É um homem impune, e sempre que lembra disso, ele sorri. Sorri diante do nosso esquecimento, sorri diante da perplexidade daqueles poucos que ainda se recordam, que ainda sofrem. Sorri por todos os sorrisos que roubou. Sim, eles permanecem aí e celebram nossa indiferença, nossa curta memória, mas ainda é cedo demais para esquecer. E o sorriso deles é a prova disso. Enquanto vamos levando a nossa vidinha de todos os dias, preocupados com o preço da gasolina e a violência das grandes cidades, eles andam pelas ruas, vão ao cinema, frequentam restaurantes, assombram suas vítimas.
Que imensa ilusão pensarmos que estamos em segurança enquanto eles sorriem. Se ainda não podemos fazer alguma coisa, temos ao menos a obrigação de não esquecer. E é esse, né? Então... É importante isso, a gente nunca esquecer o que houve, né? Eu acho assim, é uma coisa que eu tenho trazido comigo muito forte, é a questão da memória. Então, assim, olha só, quando eu estava falando do Alejo Carpentier, uma das coisas que ele coloca muito forte é que o que une todos os povos na sua diversidade latino-americana é a memória. E é a memória de colonizado, porque a gente não pode esquecer que nós somos um continente que foi colonizado, e é a memória que vem dos ancestrais, nós, todos eles, sem esquecer. A memória é fundamental. Quando a gente perde a memória, a gente perde o eixo da vida, do porquê a gente está aqui, do porquê a gente continua lutando e batalhando, né? Então, eu acho, assim, fundamental. Legal. Ô, Cássia, vamos mudando um pouquinho o assunto, mas assim, nós tínhamos falado de inglês e eu sei que você tem feito algumas traduções aí. Fala um pouco da Cássia Tradutora pra gente. Então, a tradução, ela acaba vindo, assim, né, quando você fala, por exemplo, eu dou aula de inglês até hoje, tenho trabalhado muito online, né, com aulas, porque, assim, olha só, eu trabalhei minha vida inteira dando aula, mas eu sempre deixei bem claro para os alunos, assim, uma visão do inglês, vamos dizer assim, ele tem que ter sentido na sua vida, né? E eu sempre passei, assim, eu nunca fiz aluno decorar, memorizar, coisa nenhuma. Eu trabalhava muito e trabalho muito com a história, com a tradição, com a cultura, do que vem o inglês. Então, assim, por que determinada expressão é daquele jeito e não é do outro? Qual é a origem disso? O aluno precisa permear a cultura para ele poder entender o porquê dele estar falando aquilo e tudo mais, né? Então, além de trabalhar bastante a questão da fonética, que eu acho que é fundamental. Só que quando a gente fala que dá aula de inglês, a pergunta, assim, vem quase que junto, assim, você faz tradução? Né? Como se fosse, assim, uma coisa simples de fazer, mas não é. Então, assim, a tradução, uma primeira tradução, assim, forte que eu fiz, assim, foi na época do governo do Partido dos Trabalhadores aqui em Santos, que a Thelma era prefeita, a Thelma de Souza, quando eles conseguem a balneabilidade das praias e eles conseguem uma redução drástica também do número de infectados por HIV, e daí vem a importância, eu preciso citar o Davi Capistrano, né, na época, depois ele vai ser prefeito, mas na época ele era secretário de saúde de Santos. A Thelma é convidada para falar na ONU, numa sessão da ONU, sobre essas conquistas. E aí, quem vai traduzir? Aí corre daqui, corre dali, me vem a assessora da Thelma e diz assim, Cássia, por favor, traduz para o inglês o discurso da Thelma. Então, assim, tá até hoje lá na ONU gravado o que ela falou, eu que fiz a tradução. Aí, depois disso, eu trabalho muito, trabalho muito com tese de doutorado, de mestrado, porque tem os abstracts, muitos têm que apresentar a tese, às vezes, assim, para conseguir fundamento de pesquisa, eles vão apresentar para universidades estrangeiras, e não é que eles não saibam falar inglês, eles até sabem, mas aí você precisa de um texto acadêmico, né? Você precisa de um cuidado muito grande com o que você vai escrever. Então, já fiz algumas, já transpus para o inglês algumas teses de doutorado aqui, pessoal da USP.
E em 2018 também eu fiz uma coisa assim que eu achei legal, que foi trabalhar com legendagem. Aqui em Santos tem o Curta Fest, que é como é que se fala assim, é um concurso que se faz de curtas da cidade. E em 2018, o cineasta que ganhou acabou, era conhecido meu, Alexandre Queiroz, e ele ganha, assim, o primeiro prêmio era ir para Busan, para o Festival de Filmes de Busan, na Coreia do Sul, para criar e dirigir um curta com, com atores de lá, de Busan, né? A obra tinha que ser em inglês. Então, aí, o que eu faço? Eu peguei todo o repertório dele, de todos os filmes que ele já havia feito, os curtas e os documentários, fiz toda a legendagem em inglês, e aí o filme que ele cria para Busan, para ir lá para o Festival de Busan, que ele faz lá, ele me manda os scripts do filme e eu começo, então, a fazer a tradução para o inglês. Então, foi muito legal, porque meu nome depois apareceu lá, né, na tradução, tal, apareceu, foi muito bacana, foi muito interessante trabalhar com essa legendagem. Em literatura, que é outra história, eu vi numa live que você participou, você deu um poema que você tinha traduzido. Você está fazendo traduções de literatura também? Então, porque foi assim, olha só, em 2020, fevereiro, estava na época, um pouquinho antes de estourar a pandemia, eu fiz um curso de extensão na USP, que me interessou bastante, porque era com o professor Dunaway, que é da Universidade do Novo México. Ele vem dar esse curso e ele fala sobre a literatura do sudoeste dos Estados Unidos. E ela é uma literatura profundamente dos índios e dos mexicanos, né? Então, assim, me atraiu bastante E aí a gente começa a conversar e ele tem um projeto e nas aulas falando inglês, tal, ele gostou do meu inglês, falou que eu falava muito bem inglês, e ele perguntou se eu trabalhava com tradução e se eu poderia começar, ele tinha um projeto que ele queria desenvolver no Brasil e se eu poderia então fazer a tradução para ele dos originais. Eu disse que sim. Esse projeto acaba sendo interrompido em 2020 por força da pandemia. Vamos ver se volta, né, esse ano, mas por enquanto tá aí meio, tá parado. Mas eu entro e eu fiz a tradução de um poema da Joy Harjo, que ela é nativa, né? Ela é descendente, né, de uma tribo, de uma das grandes 5 tribos americanas. E ela tem um poema belíssimo sobre a natureza, e eu traduzi esse poema, e eu pus para apreciação dele, ele gostou muito também, e aí foi a minha incursão na literatura. Bom, Cássia, os temas aqui estão gerando bastante comentários, né? A Maria Adelaide comentou, a Jeane Nascimento está comentando que ela também... A Jeane Nascimento, aliás, é uma romancista aí que em breve deve vir à luz aí um romance dela muito interessante, que beleza. Diferente. E ela também diz que é professora de inglês e tal. Ela e a Marília estão falando sobre a questão da memória, etc. Mas, ou seja, o pessoal está participando aí bastante de nossa conversa. Essa é a melhor parte. Eu sei que você escreve há muito tempo, né? Isso. Mas quase nunca o que você escreve veio à luz até hoje, né? Não. E agora, será que, de repente,
Eu desconfio que logo, logo a gente vai ter notícias aí de uma Cássia Cardoso, contista, de repente publicada pela Lavra. Sim ou não? Uai! Como diz lá da minha família mineira, uai! Sim, eu mandei, né? Aí agora tá assim, tem um editor muito bom, então tá com o editor agora para ele ver, né, o que ele acha. Mas sim, eu acho que. Não, aí o que acontece é o seguinte: voltando à questão do feminismo, eu acho que a gente é sempre levado a achar que o que a gente escreve nunca é suficiente e nunca vai ser. A gente sempre mira no escritor que teve aquele exponência enorme lá em cima, que ganhou Nobel de Literatura, que ganhou Jabuti, que ganhou isso, que ganhou aquilo. Você fala, gente, eu vou me meter nessa, quem sou eu? Assim, essas coisas todas. E eu venho de uma família, assim, o meu pai me incentivava muito desse lado, mas do lado da minha mãe sempre achava que o que eu fazia era só a minha obrigação, e que sempre tinha alguém que fazia melhor. Então, eu era a primeira aluna da classe, mas na outra classe tinha uma que era melhor do que eu. Então, sempre. E, querendo ou não, esse mecanismo de não suscitar, vamos dizer assim, não, você pode, você quer, você faz, acaba a gente achando que não tendo coragem de colocar para fora. Fora que, assim, eu já falei isso em outras oportunidades, mas eu louvo demais, assim, o esforço de editoras como a tua, João, como a Lavra, que dão voz, né, a quem está fora do mercado, porque o mercado editorial é um mercado cruel. Então, se tiver alguém para falar bem de você, você até publica. Mas se você não tiver alguém para falar bem de você, ou alguém que. Você vê, a própria Carolina de Jesus. Como é que a Carolina de Jesus entra, coitada? Ela entra, quer dizer assim, é uma menina que já lia muito, porque ela era empregada dos Zerbines, né? E ela passava os dias de folga dela na biblioteca do Zerbini, lendo sem parar. E essa necessidade dela fez com que ela escrevesse. E precisou de um jornalista chegar, achar esse livro dela, dizer não é bom para poder publicar. Então, quer dizer, assim, você não cria esse... É complicado. Vamos pegar uma outra escritora que eu gosto muito, Cora Coralina. Cora Coralina já era conhecida desde a época da Semana de Arte Moderna, quando ela era novinha, né? Ela, aliás, a Cora, ela foi convidada pelo Mário de Andrade para participar da Semana de Arte Moderna. Só que ela não vai porque nessa época ela está morando no interior do estado de São Paulo e o marido dela proíbe ela de ir, porque ela tinha filho pequeno, ele não deixa que ela participe, que era para ela participar da Semana de Arte Moderna. E naquela época, a Cora já escrevia muito. Por quê? Mais tarde, depois, ela vai trabalhar na editora, na José Olímpio, ou Melhoramentos, não, José Olímpio, e ela escreve, e ela lê, e ela faz, só que ela só vai aparecer para o público o dia em que ela tem coragem de mandar pro Drummond o livro dela. E aí, quando o Drummond diz... Então, aí vem a voz, né? Quando o Drummond diz que é bom, aí todo mundo começa, é bom, então vamos fazer tal. Então, assim, eu acho que a criação das oficinas de produção artesanal, essas editoras pequenas que vão surgindo, são fundamentais para poder dar voz para todo mundo. Como eu te falei, eu sempre escrevi. Teve uma época que eu já comentei isso numa outra live. Eu estava na 6ª série, foi pedido que se escrevesse um conto. Eu naquela época estava muito na ideia de mistério. Eu faço um conto de mistério. E eu me lembro que eu fui entregar para minha professora, veja, mulher, vou entregar para minha professora, e minha professora fala assim:
mas você vai mesmo participar? Eu achei que ninguém da classe fosse. Aí eu falei, mas o diretor não falou que era para a gente participar? E ela pega o meu original e encaminha. Era um concurso que estava sendo feito aqui em Santos, entre todas as escolas da Baixada Santista. Pegava desde Peruíbe até o Guarujá. E o que acontece? Passa um mês, uns 2 meses, e entra de novo o diretor na sala de aula, e aí ele pede para eu levantar e me dá os parabéns e me diz que eu tinha tirado o 3º lugar nesse concurso, que concorreu com toda a Baixada Santista. E aí o que acontece nessa história? Ele me devolve o original, porque eles devolveram o original, e eu vejo o original sem uma correção qualquer, quer dizer, ela nem me devolveu, e estava cheio de erros, lógico que estava, sabe? Mas, quer dizer assim, ela ficou surpresa, Deus. Então, assim, a gente, quando você não encontra alguém que te apoie, alguém que te dê espaço, fica realmente muito complicado. Você, sabe? Então, tem esse lado da gente que a gente tem que superar. É um lado que para mim, eu ainda estou superando. Entende? Bom, e para superar, você contou bastante da sua vida. Tá aí a Lígia Regina chegou aí, nós tínhamos falado dela um pouco antes. Agora você já falou, mas não leu nenhum. Teria alguma coisinha sua para você ler, um trecho curtinho aí para ler, antes da gente ir para as nossas considerações finais? Ah, sim, tá joia. Tem, sim, tem um texto meu que, assim, é um texto, é um poema curto, mas para mim diz muito, e para mim, principalmente nessa época de pandemia, ele diz muito, ele me toca muito fundo, porque ele fala da ligação da mãe com o filho. Então, eu vou ler, e então cada um, depois a gente conversa, mas é assim. O nome do poema é A Mãe, e eu começo assim. A mãe é a louca que sobe no telhado do domo mais alto da catedral em noite de luar estrelado, levando o filho nos braços. Murmura cantigas de roda, do boi, do cravo, do peão. E lá de cima aponta o alumio do céu bem próximo, em esplendor e criação, e entrega seu fruto amado ao bom, ao bem, ao melhor, para que o manto celeste o cubra em proteção do mal, do ódio, do pecado, de que padece a cidade, que a louca deixou lá embaixo, longe dos seus olhos e do coração. Opa! Beleza. Cássia, já passamos um pouco aí do nosso horário. Antes da gente ir para as nossas considerações finais, eu vou pedir para você deixar assim, então, fazer alguns pequenos informes aqui da Lavra, né? Sim, Nós sim. ainda temos alguns livros aí que estão praticamente esgotando. Tem a 2ª edição aí do livro da Marília Kubota, Eu Também Sou Brasileira, que ainda temos exemplares, mas está quase no fim. Tem os Dentes Moles Não Mastigam Pedras, do Manogon, que também está quase terminando. Temos o Parque dos Cães, do Chico Lopes, A Rebelião do Amor, do Mauri de Noronha, e temos O Mar Vivo de... Opa, aqui, o nosso último lançamento, O Mar Vivo de Corações Expostos, que foi lançado há 2 semanas e ainda tem, acho que, 12 exemplares para venda. Então, se alguém tiver interesse, aproveitar antes que acabe. E semana que vem nós estaremos lançando livros gerais do Daniel Lopes Guapaluz.
E vamos fazer lançamento através de uma live. Eu queria mostrar uma coisinha só, se você me permite. Lógico, com todo prazer. Bora lá. Eu sou Daniel Lopes Guacaluz e estou aqui para convidar você para o lançamento do meu 6º livro, Gerais, que será lançado pela editora Lavra. Gerais é uma espécie de conto de fadas moderno, uma recuperação daquelas histórias como Amor de Perdição, Amor de Salvação do Camilo Castelo Branco, mas com um lado soturno que não aparece em tais romances. É uma história mágica que se passa na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e traz elementos do folclore mineiro, inca e espanhol. A Lavra Editora realiza no dia 8 de abril de 2021, quinta-feira, às 18 horas, o lançamento do romance Gerais, escrito por Daniel Lopes Guacaluz. O lançamento virtual será no Facebook da Lavra Editora. A transmissão ficará posteriormente disponível em vídeo no Facebook e no canal do YouTube da editora e em nosso site. O livro tem 160 páginas e custa R$ 35. Pode ser adquirido em nosso site lavraeditora.com.br ou na página do Facebook Lavra Editora. Gerais é uma saga familiar em uma história fantástica, um romance de amor. Você encontrará tudo isso no livro de Daniel Lopes Guacaluz. Eu espero que vocês gostem, espero vocês lá. Bom, o convite está feito. Feito e anotado. Ô, Cássia. Oi. É muito bonito o poema que você leu para a gente. Acho que por aí a gente pode... O pessoal pode ter uma ideia, assim, que eu estou, assim, lendo agora um trabalho que a Cássia passou para mim, que a gente, acho que em breve vamos publicar, né? E agora eu queria fazer... Nosso tempo já estourou um pouco, eu queria que você fizesse as suas considerações... Passou rápido. Fizesse suas considerações finais, falasse, assim, que nós estamos vivendo um momento extremamente complicado, né, com uma pandemia. Quero aqui deixar uma homenagem em nome do Carvalho Júnior e do poeta Vander Porto, que morreram, uma homenagem às mais de 300 mil mortos dessa pandemia, mortes que poderiam ser evitadas se tivéssemos um governo diferente. Eu acho que estão roubando de nosso povo, além de tudo, o direito humano de viver. E isso é uma coisa inaceitável. Eu queria, assim, para que você falasse um pouco sua avaliação desse tempo e falasse, assim, para a gente não terminar num clima ruim, você falasse, assim, alguma coisa, ou lesse alguma coisa, assim, por que escrever, por que a gente tem que resistir e ter esperanças, apesar dos tempos ruins. A palavra é sua. Obrigada. E agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui da nossa live. Foi muito bom ter a sua presença aqui. Acho que foi um papo muito agradável, muito gostoso. E convido a todos para acompanhar na próxima quinta-feira, conforme foi anunciado, a nossa live com o Daniel Lopes Guacaluz, e teremos também como convidado o poeta Akira Yamazaki, que é um ótimo poeta aqui da nossa região, que vai estar conversando comigo e com o Daniel sobre o lançamento dele, o livro Gerais. Tá bom? A palavra é sua, Cássia. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar dialogando com tanta gente, e eu, assim, para mim é um prazer enorme, e a possibilidade de publicar o meu livro ainda me deixa também muito, muito feliz mesmo. Então, Saramago publicou o dele com a idade que eu estou hoje, né? Então, também acho que eu posso publicar. Não tem problema. Tudo tem seu tempo. Talvez eu não estivesse preparada para publicar antes, apesar de ter tanta coisa que eu falei até para você, João, que minhas gavetas já estão cheias. Elas já sabem minhas histórias de cor, então está na hora de passar para que as pessoas acolham
Da mesma maneira que eu tenho um carinho muito especial de acolher todo escritor, toda escritora, então eu acho que chegou essa hora. Eu vou ler um poema meu, e em seguida eu vou falar o que ele representa para mim, e aí eu encerro, tá? O nome do poema é Contrapartida, e eu disse assim, e o poema é assim: um dia, a noite e a manhã deixarão de ser opostos, serão apenas contrastes da mesma paisagem. Um dia, o gosto na boca, se amargo ou doce, não fará diferença. Apenas uma questão de preferência, do que deleita o paladar. Um dia, as estações do ano serão apenas reflexo do que nos move o prazer, o aroma das flores ou o suor a escorrer, o vento na folha ocre ou o toque da lã. Um dia, branco, preto, amarelo, vermelho, azul, rosa, verde ou laranja, qualquer cor, qualquer nuance, hão de ser apenas a cor da luz na retina dos olhos de cada um. Um dia, idade, altura ou peso jamais definirão cada ser e importância. Um dia, diploma, títulos ou comendas não ditarão respeito ou conhecimento. E ao final deste dia, tendo amado a vida em variantes, a morte não definirá o que é fim ou começo, porque o que importa já foi escolhido, vivido e guardado, sem tempo de arrependimento. Um dia. Então eu queria, assim, eu li esse poema porque eu queria terminar com uma mensagem de esperança. Para mim, eu uso as palavras do Dom Pedro Casaldáliga, que diz que a paz é filha da justiça. E uso também Paulo Freire para falar do verbo esperançar. Isso tudo depende de nós. Isso tudo depende da gente não mais aceitar que nos seja imposta a morte programada. Então, o que está acontecendo com a gente hoje é uma violência profunda, porque o que existe por trás disso tudo é a necropolítica. Vamos dizer, já havia, vamos dizer assim, se não houvesse a pandemia, ainda assim estaríamos padecendo, porque o projeto é o projeto de morte, é o projeto de exclusão. E o nosso projeto é um projeto de inclusão, é um projeto de resgate, é um projeto de memória afetiva, é um projeto de que todos têm direito à vida. E é essa mensagem que eu quero deixar. Com relação à pandemia, eu infelizmente acabei pegando o Covid, e eu queria dar o meu testemunho pessoal disso. Foi logo no início da pandemia, o ano passado, em 2020, e o que aconteceu foi que eu perdi não havia ainda os testes, tá? Não existiam esses testes do cotonete, essas coisas não existiam ainda. Mas eu perdi completamente o olfato, o paladar, e eu tive uma falta de ar e um cansaço absurdos. Tá? Essa iminência da morte, que pode chegar a qualquer momento, aterroriza, porque não é por escolha sua, mas é porque alguém escolheu que você não deve viver. Tá? Eu estou cansada de ver o Facebook como um obituário. Eu até hoje tenho efeitos dessa pandemia. Eu tenho uma tosse que não me deixa de jeito nenhum. Tem noites que eu passo a noite tossindo sem parar. Eu ainda fico cansada para fazer atividade boba de casa, como botar uma roupa para lavar e estender no varal. Então, assim, a pandemia, o coronavírus, ele é, sim, debilitante.
mas eu escolho, eu sou teimosa e eu não vou deixar esse vírus, no que depender de mim, vencer, né? Então, eu acho assim, é tempo da gente ficar em casa, sim, não é tempo de sair, e, assim, não dar voz aos negacionistas, a gente precisa se cuidar, porque aí vem o meu outro recado. Esse governo genocida só vai sair daí quando a gente ocupar as ruas. E para isso a gente precisa da vacina, certo? E a gente precisa de todo mundo vivo e saudável, para mostrar que quem manda nesse país somos nós. Então, eu, assim, é um apelo que eu faço para que a gente se guarde, mas, assim, como a espera da luta, porque a luta ainda está por vir. Mas a gente não vai entregar o país para esses vermes que estão aí, porque são vermes, são cruéis, e não existe outra palavra, é fora Bolsonaro, fora genocida, e não a qualquer tipo de sistema fascista, excludente, e que vise o próprio bem e a morte dos demais, né? Então é isso aí, a luta, companheiros. E um beijo grande para todo mundo que ficou até agora. Minha gratidão imensa a cada um que assistiu essa live. Um beijo profundo. E especialmente a você, João, um beijo muito, assim, especial. Muita gratidão por ter me chamado para essa live. Eu que agradeço você ter participado. As pessoas fizeram vários comentários na nossa página. Depois, se você, quando puder, seria legal dar uma resposta para cada um e tal. Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu agradeço a todos. Nós estamos tendo uma concorrência meio desleal hoje na nossa live. É, né? Verdade. Mas já estava marcada, então. Mas, assim, acho que foi uma live muito boa. Eu agradeço a todos. Lembrando que a gente volta na próxima quinta-feira, daí com o lançamento do livro Gerais, de Daniel Lopes Guacaluz. Obrigado a todos e todas e até. Obrigado, Cássia. Obrigada, gente.